Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Último estudo, o Dirceu passou para a gente, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Então começamos o capítulo 2 e hoje nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 até o seu último versículo, versículo 22. Então, vamos fazer aqui a leitura de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Graças a Deus por essa palavra. No capítulo 2, desde o seu início, nós vemos Paulo tratando do pecado de forma geral e da salvação pela graça. Então, desde o versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10, Paulo vem tratando da questão do pecado geral, da humanidade de forma geral, e da salvação pela graça como único meio de salvação, sendo somente pela graça. A salvação pertence a Deus, pertence ao Senhor, e Ele gratuitamente, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo tanto que nos amou, Ele de graça oferece a salvação quando o pecador ainda está no seu estado de pecaminosidade máxima. Nós entendemos que o ser humano não precisa cumprir nenhuma regra e iniciar nenhuma obra para que Deus olhe para ele e fale, não, esse então agora está merecendo a salvação. Deus dá a sua salvação gratuitamente para que justamente todo louvor, toda glória seja dada a Ele e não ao homem. A única coisa que nós fazemos é responder com fé
à pregação do Evangelho, ao anúncio das boas novas, né? A única coisa que o homem faz, na verdade, é responder com fé aquilo que está sendo ministrado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus quando é ministrada pelo Espírito Santo. E nós entendemos também, no meio desse contexto e no texto específico, né, do capítulo 2, no versículo 8, quando ele diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, né? E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós entendemos também que para que o homem tenha fé, para que ele responda com fé, Deus tem que, o Espírito Santo, ele tem que penetrar no coração do homem e abrir o coração do homem e voltar o coração do homem para ouvir a palavra e ouvir não com o seu ouvido, mas com o seu coração e aquela palavra, para que aquela palavra possa transformar o homem. Então, até mesmo a fé, esse passo que é dado pelo homem para responder à pregação do Evangelho, que é ministrado pelo Espírito Santo, até mesmo isso necessita da intervenção de Deus para que o homem se converta, né? Ele está indo numa direção, ele passa a ir para outra. Isso é conversão, isso é nascer de novo. Isso significa Deus dar vida àquele que está morto, né? Então nós vemos que no capítulo 2, no início, né, que Deus, só recapitulando, que Deus ele nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores, né? Paulo fala, e depois ele se inclui. E se ele se inclui, ele está querendo dizer que o judeu estava na mesma situação, né, que o gentil. Não é que o gentil, por não ter a lei, ele estava numa situação e o judeu em outra, né? Então a salvação poderia acontecer de forma diferente. Não. Paulo diz, vocês estavam mortos e ele vos deu vida. E assim também nós estávamos na mesma situação porque andávamos no passado conforme as inclinações da nossa carne e fazíamos os desejos da carne, os judeus. Então, Paulo ele quer juntar os dois povos, ele quer tratar do pecado de forma geral, do pecado da humanidade, e a única forma de salvação que é pela graça, que é por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo Jesus. E no finalzinho, isso tudo recapitulando, tá? E no finalzinho, de forma muito bonita, ele vai dizer que nós fomos criados, né, nele, nós somos feitura dele, no versículo 10, criados em Cristo Jesus para boas obras, e não o contrário. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você não pratica boas obras, em primeiro lugar, para que Deus olhe para você e decida de graça te dar a salvação. Na verdade é o contrário. Deus decide te dar de graça a salvação. E depois que você é convertido, depois que você nasceu de novo, Deus tem boas obras preparadas para que você ande nessas boas obras, né? Interessante, no finalzinho, quando ele diz que as quais, né, as boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Que maravilha! Deus, as boas obras que você faz como crente, como convertido, como filho de Deus agora, né? Como entendendo, tendo recebido, entendendo a salvação, as boas obras que você pratica e que você pode praticar, elas já foram de antemão preparadas por Deus para que você andasse nessas boas obras. Irmãos, nós estamos nas mãos de um Deus soberano que, desde o início, né, até agora, vem cumprindo o seu plano traçado antes da fundação do mundo, e nenhum ponto, nenhuma vírgula vai acontecer em vão e que pegue Deus de surpresa. Na verdade, Ele tem tudo no controle da sua mão, né? Nós estamos na palma da mão de Deus. Ele que dá o controle para a nossa vida. Até mesmo as boas obras que nós podemos praticar hoje, Deus preparou essas boas obras, né? Isso não vem de você também. Essas boas obras foram preparadas de antemão por Deus. Muito bem, e aí entramos no versículo 11. E aqui, irmãos, é muito simples, tá?
Pode parecer um pouco complexo o texto, mas é muito simples o que Paulo está dizendo aqui do versículo 11 até o 22. Basicamente, os irmãos vão entender, Paulo está tratando dos gentios e dos judeus e dizendo que tanto a inimizade que há entre o judeu e o gentio, e que havia essa inimizade, né? Tanto a inimizade que havia e que há entre o judeu e o gentio, ela foi resolvida por Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, Cristo, Deus, por meio de Cristo, trouxe paz entre os dois povos, judeus e gentios. E a inimizade desses dois povos para com Deus, que é a mesma inimizade, né? Tanto é que no começo ali Paulo já vem tratando da questão de ser comum o pecado entre os dois povos, gentios e judeus, da mesma forma e precisam da mesma salvação. Então quer dizer que ambos os povos têm a mesma inimizade para com Deus, né? E essa inimizade para com Deus é também resolvida por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo. Então, Paulo basicamente vai falar aqui que judeu e gentil, a inimizade que há entre eles foi resolvida pelo sangue de Cristo. E a inimizade que há entre judeu e gentil para com Deus, ou seja, a inimizade que há entre o homem de forma geral para com Deus, foi resolvida pelo sangue de Cristo. Então, na verdade, por isso que Jesus ele é o príncipe da paz. Por isso que Jesus ele traz a paz. Por isso que Jesus, depois que ressuscitou, encontrou seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse, paz seja convosco. E depois, mais uma vez, paz seja convosco. É porque tanto a paz com Deus, como a paz de Deus, então a paz com Deus, de você não ser mais inimigo de Deus, que você era, como a paz de Deus, a paz que entre, não tem mais como você ter inimizade com nenhum povo, com nenhuma pessoa. Esses dois tipos de paz são garantidos por Cristo, são garantidos pelo sangue. Essas duas formas de paz são garantidas pelo sangue de Cristo. E desses dois povos, Paulo vai falar, ele fez um povo só. Tá? Estou resumindo o que basicamente nós vamos estudar aqui. Então, vamos lá. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado Paulo está escrevendo aos efésios que eram gentios. Tá? A grande maioria dos membros da igreja de Éfeso eram gentios, né? Basicamente, era uma igreja formada pelo povo gentil. Então ele diz, portanto, lembrem-se de que no passado eram gentios na carne. Lembrem-se disso. Importante, né? Interessante. Domingo agora, na mensagem de manhã, o pastor Ruben, ele tratou daquela mulher, né? Cananeia, que implorou para Jesus que curasse sua filha endemoniada, e ela, muito bem colocado pelo pastor, ela reconheceu quem ela era. Ela reconheceu que ela não era do povo judeu e reconheceu a posição dela, mas ela também entendeu quem Jesus era, né? Muito bem colocado. Mas, em primeiro lugar, ela reconheceu quem ela era e qual era a posição dela. Então, aqui Paulo está dizendo, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Qual era a situação de vocês? Vocês não tinham, nós já vamos ver isso aqui, mas ele está dizendo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, que é o povo de Deus, que é o povo que Deus escolheu para ser bênção para todas as nações, mas é o povo que Deus escolheu para se revelar a esse povo. E ele está dizendo, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne. Só que ele vai dizer, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então, dizendo, lembrem-se primeiro de quem vocês eram, separados. Só que assim, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que eram os judeus.
a qual é feita na carne por mãos humanas. Tanto Paulo quer mostrar para os gentios que eles estavam separados e precisavam ser ligados a Deus pela graça, tanto como o judeu, ele se dava esse título de circunciso, ele se gloriava nisso, né? Só que ele vai dizer, essa circuncisão é feita na carne por mãos humanas. Quando nós lemos lá, olha só que interessante, lá Colossenses, olha só que interessante, Colossenses no capítulo 2, Paulo vai falar no versículo 11, olha só. Nele também vocês foram circuncidados, vocês, gentios, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha que maravilha. Ele está dizendo, lembrem-se de quem vocês eram, gentios na carne, a descendência de vocês não era do povo de Deus, do povo judeu, que tinha a revelação de Deus. Só que, judeu, você também se intitulava ou se intitula circuncidado e se gloria nisso e chama o gentio de incircunciso, mas essa circuncisão que foi feita em você, ela foi feita por mãos humanas. E aí nós lemos ali em Colossenses que não importa a circuncisão feita por mão humana, ela não importa, ela não tem validade nenhuma. A que tem validade é a circuncisão espiritual, é a circuncisão feita por Cristo, que é a circuncisão de Cristo, que é o seu coração ser circuncidado. Então, se para o judeu isso também não tinha validade como forma de salvação, como garantia de salvação, olha que interessante, ele vai colocando os dois povos na mesma situação. Os dois precisam da circuncisão de Cristo. Os dois precisam da circuncisão de Cristo, que é a circuncisão do coração. Olha só, versículo 12. Naquele tempo, lá atrás, vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo. O que significa? Os gentios, eles não tinham conhecimento do Cristo. Cristo seria o enviado. O povo judeu, na antiga lei, no Antigo Testamento, eles tinham em vários textos, né? E um dia eu quero fazer isso com os irmãos, só que isso vai demandar muito tempo, que é estudar Cristo no Antigo Testamento. Em cada um dos livros da Bíblia, a gente estudar Cristo ali. Mas Cristo estava colocado na antiga lei. Cristo estava colocado naquelas palavras do Antigo Testamento. Cristo, na verdade, todo o ritual de cumprimento da lei, toda a lei era o próprio Cristo. Cristo, depois ele cumpriu corporalmente todo aquele processo de rituais, de formas de adoração. Cristo cumpriu isso no corpo, porque toda a lei escrita lá atrás, ela representa Cristo. Cristo foi colocado ali, e não só de forma geral, mas de forma também específica, como nós lemos em vários textos. Por exemplo, Isaías fala, né? Desde o começo do livro, em que viria o príncipe da paz, né? Que libertaria o povo, e depois ele vem falar, inclusive, do momento da morte de Cristo, Isaías 53, texto muito conhecido. Mas o que eu quero colocar aqui? Que o povo judeu tinha conhecimento de que viria o Cristo. Eles estavam esperando Cristo, eles estavam esperando o libertador, estavam esperando aquele que libertaria eles desse mundo. Só que na cabeça deles, libertaria eles do governo desse mundo, governo físico, do César, né, de tal rei. Na verdade, Cristo iria ser o libertador desse mundo de forma geral, seria o libertador deles, que garantiria
a, a, a entrada deles, a estada deles no céu. Mas eles esperavam Cristo e o gentio não sabia disso. O gentio não tinha lei. Eles eram politeístas, eles eram pagãos, eles viviam numa confusão de pensamentos, numa confusão de idolatrias, em que Cristo não estava ali naqueles ensinamentos. Então, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Paulo quer mostrar para o gentio qual era a condição deles. E que eles estavam perdidos, e que se Deus não fizesse alguma coisa, eles estariam ainda perdidos. E não tinha salvação para eles. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Olha lá, vocês não nasceram na comunidade de Israel. Agora vocês sabem que Israel é o povo de Deus, né? Mas olha só, estão lá atrás, olha quão perdido vocês estavam. Que até mesmo a lei de Deus, ou o único Deus verdadeiro, que se revelou por meio da sua palavra, por meio da palavra, por meio da lei, que foi dada à comunidade de Israel, vocês não faziam parte dessa comunidade. Então, como é que vocês iam chegar até Deus? Qual era a condição de vocês mesmos de chegar até Deus? O que vocês poderiam fazer por vocês mesmos, né? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. As alianças da promessa, elas foram feitas a quem? A Abraão, ao seu descendente, ao povo judeu. Tudo bem, essa aliança, ela incluía também o povo gentil. Tanto é que agora nós vemos o desenrolar da história, né? E que Paulo até chama, se você ler lá Romanos, olha que interessante, Romanos 11, estudamos isso, né? Quando estudamos o livro de Romanos, olha que interessante. Romanos 11, no versículo 25, Paulo vai falar: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Qual mistério? Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Olha o plano de Deus. As alianças da promessa foram feitas a Abraão, incluía o povo gentil. Por quê? Paulo vem falar em Romanos aqui que é um mistério que agora é um mistério, um segredo que foi revelado. Qual? Que veio o endurecimento a Israel para que os gentios entrassem. E depois, assim, todo Israel será salvo posteriormente. Olha que maravilha. Os irmãos conseguem entender que, conforme nós estudamos as Escrituras, nós vemos um plano perfeito de Deus para todas as coisas. O endurecimento que veio a Israel, quando nós lemos João capítulo 1, que diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso fazia parte do propósito de Deus, isso fazia parte do plano de Deus. Porque alguns, ou a maioria dos judeus, não creram para que os gentios entrassem. E depois, os judeus entrassem posteriormente. Existe uma... Não posso dizer que é uma lógica, né? Porque Deus não trabalha de forma lógica que nós podemos entender o agir dele. Tanto é que era um mistério, um segredo que foi só revelado, né? Mas como é que você vai entender isso? Nas palavras da Escritura, nas palavras da Bíblia, nos textos, quando nós começamos a juntar todos os textos, nós vemos um plano perfeito de um Deus soberano que atua pela graça e pela misericórdia. E nós temos que saber entender, reconhecer a nossa posição, para que tudo isso que foi feito por nós possa representar a nossa maior riqueza, que não há nada mais valioso
do que tudo isso que foi feito por nós. Não há nada mais valioso do que ser filho de um Deus assim e de estar nas mãos de um Deus assim, que tem o controle de todas as coisas. Que até mesmo o endurecimento que veio a Israel fazia parte do plano para que os gentios entrassem. Então aquela aliança que foi feita lá atrás com Abraão incluía o povo gentil. Só que não é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está querendo dizer que aquela aliança, ela foi feita com aquele povo. Deus não fez aliança com povos gentios. Ele não fez alianças com povos gentios. Ele fez aliança com o povo de Israel, só. Os gentios poderiam ser incluídos nesse povo, mas Deus não fez aliança com outro povo. Deus fez aliança com o povo de Israel, porque esse povo deveria mostrar o único e verdadeiro Deus para todos os povos, né? É isso que ele quer dizer quando ele fala aqui que vocês eram estranhos às alianças da promessa. Vocês não conheciam essas alianças, a promessa que foi feita aos judeus. Vocês eram estranhos a essas alianças. E aí ele vai falar, não tendo esperança, vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Você imagina hoje, você crê em Deus, né? Você imagina o que é viver nesse mundo sem ter o conhecimento que você tem desse Deus? O que é que vai dar motivo? O que é que vai motivar a sua vida? Qual é o alvo da sua vida se você não tivesse o conhecimento que você tem de Deus hoje? Se você não tivesse agora incluído na família de Deus e que não tivesse sido revelado o Cristo a você pelo Espírito Santo, se isso não tivesse sido feito, você imagina a situação? Qual é a esperança que você tem? Qual é a esperança que você teria? Então você começa a pensar, qual é a esperança que as pessoas que vivem nesse mundo sem Deus têm? Qual é a esperança? Nenhuma, nenhuma. Elas se apegam em alguma coisa, ou no seu trabalho, ou no dinheiro, ou nos bens materiais, ou na família, ou nos filhos, ou no seu namorado, ou no seu noivo, ou na sua empresa. Mas isso tudo tem um fim, né? Isso tudo tem um fim. Isso tudo traz uma falsa esperança, porque qual é o fim disso? Isso tudo vai virar pó, né? A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 8, que é melhor confiar em Deus do que no homem, né? A pessoa que se apega no homem, né, na sua família, ela vai se decepcionar. Ela vai se decepcionar. Não tem jeito, meu irmão. Até mesmo as pessoas, né, os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus e perderam essa imagem, se você se apega no homem, se você confia no homem, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Qual é a esperança que traz as pessoas, as coisas, os bens? Então a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no que Cristo garantiu para nós. Agora, viver sem Deus no mundo, quando ele fala viver sem Deus no mundo, ele está querendo dizer aqui que vocês, né, gentios, vocês viviam sem o conhecimento do único e verdadeiro Deus. Porque vocês lembram quando Paulo chegou lá em Atenas, que ele entrou no templo pagão e viu várias imagens, cada uma representando um Deus no seu devido lugar, e ele começou a andar por aquele pátio e viu aquelas imagens e os atenienses seguindo ele e ele pregando o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, o Deus que é o Deus sobre todos. E ele vai olhando aqueles falsos deuses criados pelos homens e os atenienses vêm atrás dizendo, mas você está pregando sobre qual Deus? Né? Porque olha só, temos vários. Até que ele chega num lugar em que há uma
uma parte que foi deixada sem nenhuma estátua ali, sem nenhum Deus, sem nenhuma representação de Deus ali, e embaixo estava escrito ao Deus desconhecido, porque o politeísmo era tão grande, tão forte, né? A ponto de eles tinham um ditado, né, que eles tinham mais deuses do que homens. Era mais fácil você achar um deus do que um homem na Grécia, né? Então ele olhou ali, ele falou: olha, é desse Deus que eu estou pregando, esse Deus desconhecido, porque é o Deus que vocês não conhecem. Só que esse é o único e verdadeiro Deus. Os outros são falsos, são criações de homens. É isso que ele diz, que ele está querendo dizer quando ele fala que vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês não tinham conhecimento do único e verdadeiro Deus. Agora vocês têm. Mas agora, versículo 13, olha só. Mas agora, esse mas agora é quando Deus intervém. Vocês eram assim? Eram chamados em circuncisão? Porque os judeus, ao invés de até abençoarem vocês com o conhecimento do único verdadeiro Deus, eram inimigos de vocês, e vocês estavam nessa situação, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Só que aí Deus intervém. Mas agora. E esse mas, ele tem a mesma intensidade do mas do versículo 4 do capítulo 2, né? Quando ele fala do pecado de vocês, nosso pecado também. Quando ele fala, mas Deus, no versículo 4, sendo rico em misericórdia, né? Deus intervém. E aqui, no 13, é a mesma coisa. Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha só, vocês estavam separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o que dá possibilidade do gentil ser incluído ser incluído na família de Deus, ser incluído na comunidade do Israel verdadeiro, do Israel espiritual. É o sangue de Cristo que faz isso. Tanto é que, olha a colocação aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Não está escrito que vocês se aproximaram. Está escrito que vocês foram aproximados. É porque Deus fez isso com vocês. Não foi vocês que se aproximaram de Deus e Deus aceitou vocês. Foram vocês que foi Deus que aproximou vocês. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. E não foram aproximados por méritos, não foram aproximados por obras, não foram aproximados porque Deus achou um grupo bonitinho aí, não foram aproximados por causa do corte de cabelo, não foram aproximados por causa da roupa que vocês vestem, não foram aproximados por nada que venha de vocês. Vocês foram aproximados. Se foram aproximados, veio de fora de vocês. Deus aproximou vocês. Então vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Foi por isso. 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. A paz que nos permite viver em paz com todas as pessoas e receber a reconciliação de paz para com Deus. Só um detalhe, irmão, não foi Deus que se reconciliou conosco. Fomos nós que fomos reconciliados com Ele, porque o pecado é nosso. É nós que erramos, é nós
que temos que nos reconciliar com Deus, mas é Deus que faz isso. Não foi Ele que se reconciliou conosco. Porque o pecado não está nele, o pecado está em nós. Então, fomos nós que fomos reconciliados com Ele. Nós deveríamos nos reconciliar com Ele, mas não podíamos, porque não tínhamos condição de fazer isso. Então, Ele veio até nós e fez com que nós nos reconciliássemos com Ele. Porque Ele é a nossa paz. E agora ele vai falar dos dois povos, olha só. Dos dois povos em relação a Deus. De dois povos, ele fez um só, judeu e gentil. Na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio. Entre quem? Entre os dois povos. A parede de inimizade. Nós lemos na Escritura que no templo tinha um muro que separava a região do pátio, né? Em que os gentios chegavam ali e os judeus. Havia um muro de separação, eles não se misturavam, tá? Esse muro mostrava a inimizade entre esses dois povos. E é interessante que quando nós lemos que há a crucificação, a morte de Cristo, o véu é rasgado de alto a baixo. O véu era a aproximação de qualquer homem para com Deus. E aqui nós lemos que Cristo derrubou esse muro que separava os povos. Por isso que eu disse que Cristo, ele é a paz, ele é aquele que produz, que decreta e que faz de forma eficaz a paz acontecer entre esses dois povos, que eram judeus e gentios, a paz entre esses dois povos. E aí você consegue entender que você pode ter paz com qualquer pessoa, que Cristo permite isso, mas também a paz desses dois povos para com Deus, que foi representado pelo véu rasgando de alto a baixo. Esse muro caindo representa a inimizade entre os povos, e o véu rasgando representa a inimizade nossa para com Deus, de todos os povos para com Deus. Então, Cristo, ele faz duas coisas. Ele unifica as nações, a inimizade que há, né? Para que há a possibilidade de qualquer pessoa participar da família de Deus. Não importa a sua nacionalidade, não importa de onde ele vem, não importa onde ele nasceu. Se ele nasceu na China, no Japão, na África, no Brasil, no estado, não importa. Paulo, ele vem tratar aqui dos dois povos, gentios e judeus, e no povo gentil está incluído todo mundo, tá? Todas as nações. Ele quer falar que por meio do sangue de Cristo, essa paz foi possibilitada, essa paz foi possível, né? Ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Olha só agora. Cristo, no 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois o quê? Dos dois povos, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. O que ele quer dizer aqui? Irmão, vamos lá, acompanhe comigo. Ó. Quem é que tinha a lei? A lei foi dada para quem? Para o judeu. A lei, na sua forma de ordenanças, né? Faça isso, cumpra isso, faça isso e aquilo, dessa forma, tem que ser assim, tal. Isso veio de Deus. A lei representa a moralidade de Deus, que é santa, perfeita. A lei representa isso. Mas na sua forma de ordenança, só o judeu tinha essa possibilidade de obedecer à lei, porque o gentil não tinha lei, o judeu tinha.
O judeu tinha a lei e podia obedecer, porque ela foi dada por Deus. Podia obedecer, não que obedecia, que conseguia obedecer, mas ele tinha um norte. Ele sabia o que Deus queria. O gentio não, porque ele mostrou na sua lei o que ele queria do homem. E o gentio não tinha isso. Ora, se isso se mantém até hoje, o judeu, ele tem vantagem. E o judeu tem vantagem, o gentio não, porque não tem a lei. Ele não sabe o que Deus quer. Só que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Em Colossenses, o que diz lá? Irmãos, Colossenses nós vamos ter que estudar logo depois de Efésios, tá? Porque tem muita coisa igual aqui, muita coisa parecida, e é importante fazer esses ganchos para a gente continuar entendendo, né? Olha só, Colossenses capítulo 2, olha só o que ele escreveu aqui, Paulo. No versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, aqui ele está falando do gentio, tá? E na incircuncisão da vossa carne, quando vocês estavam nessa situação, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Não é interessante? É a mesma coisa que está escrito lá em Efésios, nos primeiros versículos do capítulo 2, que foi dado no estudo passado. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E agora, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, que era a lei na sua forma de ordenança, de ter que cumprir a lei para alcançar a salvação, para alcançar a amizade com Deus, para alcançar a paz com Deus. Cristo cancelou essa necessidade. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Sabe o que significa? Cristo morreu na cruz. E se esse escrito de dívida, que é a lei, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, cravando-o na cruz, é porque ele foi eliminado. Ele foi cancelado, ele foi abolido. A forma de se chegar até Deus, de ter amizade com Deus, de ter paz com Deus, de ser filho dele, né, mais ainda, por meio da lei, foi cancelada essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Na verdade, nunca existiu essa possibilidade. O judeu talvez pensava errado que tinha como fazer isso, né? Havia uma impossibilidade no homem de alcançar isso. Então, agora, quando nós lemos lá Efésios, nós entendemos que Cristo, né, no versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos, que é o que está escrito lá em Colossenses, que ele removeu inteiramente cravando na cruz. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Se o judeu pensava que tinha vantagem porque ele tinha a lei e o gentio não tinha, Cristo removeu a lei, a necessidade do cumprimento da lei para se alcançar a salvação. Ele removeu para que o judeu não se glorie e para que o gentio chegue ao nível do judeu. Ou seja, não que chegue ao nível, mas que os dois povos entendam que eles estão no mesmo nível e que eles não precisam da lei para alcançar a salvação, que a salvação ela vem pelo sangue de Cristo.
e não pelo cumprimento da lei. Então Cristo aboliu a lei para que dos dois povos fizesse uma nova humanidade, fazendo a paz. Então, judeu, não adianta mais você ser inimigo do gentio porque você recebeu a lei e você tem o norte de Deus para o que Deus quer que você faça, o gentio. Não adianta, porque Cristo eliminou essa condição. Então não tem mais inimizade. Vocês dois estão no mesmo barco agora. Então ele fez os dois povos um só, né? Fazendo a paz entre esses dois povos. Não tem mais do que o judeu se gloriar. Na verdade, nunca teve. Porque o judeu nunca conseguiu cumprir a lei. Ele só entendia de forma errada que conseguia, mas não conseguia, né? Quem é que consegue cumprir a lei moral de Deus, se ela foi dada por Deus, e Deus é 3 vezes santo? Quem é que consegue? Você acha que o judeu conseguia? Não. Você acha que você hoje vai conseguir, então, por seu mérito, você vai alcançar o favor de Deus, a salvação? Né? Não. Deus tem que fazer você ser aproximado pela graça e pela misericórdia, pelo tanto que Ele te amou. É por isso. Por isso que quando você ainda estava morto nos seus delitos e pecados, Ele trouxe você. Quando você era inimigo dele, Ele te trouxe. Isso está escrito lá em Romanos e está escrito em vários lugares da Escritura. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois povos criasse um, para tirar essa se houvesse uma condição, né, do judeu ser salvo assim, tirou. Ele eliminou para que dos dois povos criasse um mesmo, uma nova humanidade. Que maravilha! Sabe o que é isso? O texto, a palavra que é usada aqui como nova humanidade, e depois, mais adiante, ele vai falar de um só povo. A qualidade desse um só povo, agora composto por gentil e judeu, é de uma qualidade superior ao do povo judeu de antes. Porque agora se cumpriu todo o plano de Deus. Agora se cumpriu aquilo, né, em que o judeu foi endurecido para que o gentio entrasse e depois o judeu também voltasse e dos dois povos fosse feito um povo só. Esse povo, que agora é composto por gentios e judeus, ele é um povo de maior qualidade, de maior beleza, de maior glória do que o povo judeu de antes. Porque agora as coisas aconteceram da forma que deveriam acontecer e o propósito de Deus foi cumprido nos dois povos. Tanto é que eu disse que aquela aliança feita com Abraão, o gentio também estava incluído naquilo. Porque quando Deus falou com Abraão, o que ele falou? Em ti serão abençoados todos os povos da terra, todas as famílias da terra, não só a família do judeu. Certo? Por isso que agora, tendo se cumprido tudo isso, chegou ao ponto ideal, né? É o ponto que Deus queria, do judeu e do gentil estarem participando de um mesmo povo, de uma nova humanidade. Interessante, uma nova humanidade. É interessante essa palavra, nova humanidade, que dá justamente essa característica. É uma nova, é um novo povo unificado. É diferente do povo de antes, porque o gentio até poderia entrar, né, como prosélito no povo judeu, mas agora as coisas se cumpriram de tal maneira e de forma perfeita que agora foi criada uma nova humanidade. É um povo muito mais bonito quando o judeu e gentio se unem. Né? É um povo muito mais bonito, de maior beleza, de maior glória, porque se cumpriu aquilo que Deus queria.
Versículo 16. E reconciliasse, olha só, então ele reconciliou os povos, derrubando o muro, ok? E agora, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Olha lá, a paz com Deus. Então, por isso que Cristo derrubou o muro e rasgou o véu. Derrubou o muro porque juntou, fazendo uma nova humanidade, tirando a inimizade que havia entre os povos. Nesse sentido, tá? Nesse sentido religioso, nesse sentido sobre Deus, né? Judeu e gentil, todos os povos. Ele derrubou esse muro e rasgou o véu. Então, reconciliando, versículo 16, e para que reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Por meio da cruz, Cristo destruiu a inimizade de todas as pessoas para com Deus. Você consegue entender, então, a unificação dos povos? Pensando na possibilidade de qualquer um receber a salvação, não importa a sua descendência, onde ele mora, de onde ele vem, de onde ele nasceu, não importa. O que ele fez até hoje, não importa. Há essa possibilidade, porque Jesus cancelou o escrito de dívida, a lei, cancelou a lei, no sentido de ordenanças para se alcançar algo. Então, o judeu não se gloria mais nisso, mas não só isso. Todos os povos, num grupo só, uma nova humanidade, tendo possibilidade de ter paz com Deus agora. Que só foi possível por meio da cruz. Por quê? Por meio da cruz, o sacrifício foi feito, sacrifício de justiça. Deus foi satisfeito, a justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo na cruz. Deus ficou satisfeito com o pagamento da dívida que Cristo fez. A dívida que era nossa, Cristo pagou. Deus aceitou esse pagamento. Deus ficou satisfeito com esse pagamento. A justiça de Deus foi satisfeita. É por isso que, quando você confia no que Cristo fez, não tem mais nada que fica de dívida entre você e Deus. Nenhuma dívida mais há. Nada mais que você tenha que pagar. Cristo pagou o preço completo, porque a cruz, o valor da cruz para a sua vida, quando você entender isso, o que valor tem a cruz e que valor tem Deus ter sido satisfeito com a cruz, com o sacrifício do seu Filho, quando você entender que a justiça de Deus já foi satisfeita, você vai entender que não resta mais nada para que você cumpra, para que você ainda faça Deus satisfeito na sua justiça, porque já foi, a cruz já fez isso. Então, por meio da cruz, destruiu a inimizade por meio da cruz. Versículo 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, gentios, olha só. Quando Cristo veio, ele evangelizou paz a vocês que estavam longe, que eram gentios, estavam longe. Longe é tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Não tinha, sem Cristo, não estavam na comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estavam longe. Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, aos judeus. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que o ministério de Cristo ele foi igual para com o gentio, para com o judeu. Não há distinção, não há diferença. Ambos devem ser salvos pela pregação do Evangelho. Quando Cristo estava aqui, ele evangelizou. Agora Cristo não está mais. Só está por meio do seu Espírito. Tudo bem. Mas agora eu e você temos que evangelizar. Mas a forma de salvação é por ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, né? Que quando Cristo estava aqui, ele era a palavra, ele falava dele, né? Como sendo
o pão da vida, né? Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. Se não fizer isso, não tem parte comigo. Então, era receber dele. Agora, Cristo não está, a palavra está, e por meio do Espírito nós evangelizamos todos os povos, porque não há outro meio de salvação, não há outro meio senão a resposta com fé para com a pregação do Evangelho. Então, do mesmo jeito, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, por meio de Cristo, ambos, judeu e gentil, temos acesso ao Pai em um só Espírito. O judeu e o gentil. Não há distinção. Os dois chegam ao Pai por um só Espírito. O Espírito que atua no judeu é o Espírito que atua no gentil, seria o Espírito que atua naquele que nasce no Japão, na África, na Coreia, em qualquer lugar que você imaginar. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Então, para você chegar até Deus, para o judeu chegar até Deus, é só por meio de um Espírito. É por meio de um Espírito e não dois. Não há duas formas. O judeu não tem vantagem. O gentil não tem vantagem. O judeu não tem vantagem porque tem a lei. E também o gentil não tem vantagem porque Jesus aboliu a lei. Entende? Os dois estão no mesmo barco e precisam da salvação da mesma forma e só vão alcançá-la por meio de um Espírito, que é o Espírito Santo. Versículo 19. Assim vocês não são mais estranhos, olha só agora. Se ele começou falando que vocês estavam longe, os gentios, agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, juntamente com os judeus. Os judeus verdadeiros, porque tem os judeus, nós lemos em Romanos, né? No capítulo 2 de Romanos está escrito isso. Nem todo que nasce em Israel é verdadeiro israelita, tá? Então não é todo judeu que é judeu verdadeiro, somente aquele que é circuncidado, e não só aquele que é circuncidado por mãos humanas faz parte da família de Deus, mas aquele que é circuncidado por Cristo, né? Então, agora, vocês, gentios, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que eram o quê? Judeus. Olha só, vocês são edificados sobre o fundamento, o mesmo fundamento que serve para o judeu, serve para vocês. Vocês são edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas. Agora, só um detalhe, irmão. O fundamento não é o apóstolo, tá? Os apóstolos não são o fundamento. É o fundamento daquilo que foi entregue aos apóstolos. Tudo aquilo que Deus entregou aos apóstolos. Aquela afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, sobre a pregação da palavra verdadeira, que é o Evangelho, que foi dado aos apóstolos. Isso é o fundamento, não o apóstolo, tá? Aqui corrige um erro de certa igreja que diz que Pedro é o fundamento. Daí ele vai explicar, olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é aquilo que os apóstolos pregavam, e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina do templo, a pedra de esquina de uma construção, que é a pedra que dá a base para que a construção seja erguida. É Cristo. Cristo é a palavra. Cristo foi dado aos apóstolos. Por isso que quando ele diz fundamento dos apóstolos e profetas, porque os profetas falavam de Cristo, e Cristo foi dado, e foi dado primeiramente aos apóstolos, como sendo o próprio Deus se dando, e em forma de palavra,
E agora os apóstolos pregando a palavra, esse fundamento, sobre essa afirmação que inclusive Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esse fundamento vocês são edificados, gentios. Mas ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular. Nele, em Cristo, todo o edifício, a construção que Deus está fazendo, que tem a base, o fundamento, sendo Cristo, né? Que é a palavra de Deus, que é a palavra que foi dada aos apóstolos. Sobre esse fundamento, todo o edifício cresce bem ajustado para ser um santuário dedicado ao Senhor. A igreja que você vai, construída com tijolos e cimento, não é um santuário. O templo não é santo, nenhum templo é santo, não há lugar santo mais. O lugar santo é esse edifício que Deus está construindo sobre Cristo, sobre esse fundamento, em que você, eu e os irmãos, nós somos tijolinhos, nós somos pedras vivas na construção desse templo. E olha que beleza nesse final, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então você, meu irmão, você faz parte de uma construção que é dedicada ao Senhor. Nele também, olha só, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Meu irmão, não tem palavras isso aqui, tá? Porque eu e você, nós estamos sendo edificados por Deus, lapidados, santificados pela palavra, construídos, assentados sobre o fundamento que é a pedra angular, que é Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Evangelho, que é a palavra da verdade. Estamos sendo construídos. Sabe para quê? Para Deus habitar em nós. O que tem palavra isso? Nós só podemos render graças, louvores ao nosso Deus, porque nós, de pecadores, de inimigos de Deus, quando estávamos nessa situação, Deus, por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, sendo rico em graça e misericórdia, nos deu vida juntamente com Ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos criou e nos elegeu para isso. Olha de onde saímos e onde Ele nos coloca, para sermos filhos seus, edificados sobre esse fundamento que é o seu Filho único, que é Jesus, para que Ele, por meio do seu Espírito, habite em nós. Irmão, não tem palavra isso para expressar, né? Não tem. Cristo quer fazer morada em você. Cristo quer fazer morada dele por meio do Espírito, no Espírito, nesse templo espiritual que Ele está construindo com a sua vida, com a minha, com o do irmão ali, com o do irmão aqui, com aquele irmãozinho, do mais humilde ao, né? Todos estão sendo, servem como pedras para a construção desse templo onde Deus vai fazer morada no Espírito. Ele já faz na sua vida. Não é interessante isso? Aí quando você chega lá em Apocalipse, será que um dia a gente consegue estudar Apocalipse? Vamos ver. Quando você chega lá,
você vai ver que nós vamos habitar em Deus. Hoje Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Hoje é assim. Lá nós vamos habitar em Deus. Porque Deus vai preencher todo aquele espaço e a luz dele vai brilhar e nenhuma parte ficará sem a sua luz, porque ele vai preencher tudo e nós habitaremos nele. Que maravilha! Não é interessante? Olha a revelação sequencial, né? Olha só, a revelação sequencial de Deus. Deus habitava com o homem, Adão e Eva. Já estou terminando, tá? Finalizar com esse raciocínio. Deus habitava com Adão e Eva, junto com eles. Eles pecaram, foram expulsos. Deus se distanciou, não habitava mais com eles. Depois, Deus habitou de novo com o seu povo no templo. Deus habitava no templo, óbvio. Deus não se limitava ali ao templo, mas era uma representação da habitação dele, no templo. Templo destruído, reconstruído, Deus habitando no templo. Aí Cristo vem e diz: esse templo será destruído em 3 dias, será destruído e em 3 dias será reedificado, falando do corpo dele. Por quê? Agora, o templo físico não era mais a habitação de Deus, mas quem era a habitação de Deus? Cristo Jesus. Não estava mais no templo, agora estava em Cristo. Deus habitava em Cristo. Por isso que ele disse: esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias, falando do corpo dele. E os judeus não entendiam isso. Aí Cristo realmente morre. Em 3 dias o templo, o corpo dele é reedificado, reconstruído. E ele ressuscita. E o que ele tinha dito antes? Se eu não morrer e ressuscitar e subir ao céu, o Consolador não virá. Porque de fato não habitava nos crentes. Habitava em Cristo. Deus habitava em Cristo. Cristo sobe, é assunto aos céus. E o Consolador vem e agora Deus habita dentro de você. Deus habitava com o homem. Foi distanciado. Depois ele habitava no templo. Depois ele habitou em Cristo, não no templo. Cristo morreu e ressuscitou, mandou o Consolador, então Deus agora habita no crente, dentro dele. E nós somos uma construção para a morada de Deus, no Espírito. E em Apocalipse diz que lá, agora, depois, nós habitaremos em Deus. Nós habitaremos nele. Com Deus, junto com Deus no templo, em Cristo, agora dentro de nós, no Espírito, Deus, e depois nós habitaremos nele, na sua presença. Que maravilha, né? E assim finalizamos então o capítulo 2 de Efésios. Próximo estudo, entraremos aí no capítulo 3, se Deus assim permitir. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.